E aí, pessoal, beleza? Vou tentar aqui fazer a construção da mente humana, ou a evolução da construção da mente humana, pois acho que agora posso ter a capacidade de já fazer elaborações sobre isso e até, quem sabe, analisar as pessoas através da arquitetura mental de Tiago Magalhães. Talvez eu tenha conseguido isso. E vamos ver, né? Eu vou meio que fazer uma espécie de associação livre e vamos ver o que eu vou conseguir construir aqui. Mas com essa ideia básica, né? Vamos ver se eu consigo construir os fatores da mente humana. Vamos lá. Eu tentei até fazer um vídeo anterior a esse aqui, mas acabou dando errado. Em que eu estava começando a explicar que eu tinha percebido uma determinada questão. Nós, seres humanos, de certa forma, chegamos ao mundo como uma tábula rasa e ao mesmo tempo não. Mas nessa versão em que não seríamos tábulas rasas, não é porque teríamos uma ideia em nós que seria inata, mas sim uma construção biológica que é inata. Nós já viemos ao mundo com uma estrutura cerebral e com um corpo que tem uma configuração, etc e tal. Da mesma forma, ah, os outros seres, animais e tal, eles chegam ao mundo da mesma forma, né? Então, de uma certa maneira, dentro do princípio da arquitetura mental, seres humanos e animais chegam ao mundo de uma mesma forma, como uma folha em branco, porém, ah, com uma única diferença: cada um tem um corpo e uma capacidade dentro da sua espécie. É isso que vai diferenciar. E essa capacidade que vem a partir do seu corpo, né, da sua base, da sua genética, mais a experiência com o mundo, com o ambiente e com os outros da sua mesma espécie e de outras espécies, etc e tal, e isso vai determinar o que vai ser você, como você vai se comportar e toda a sua evolução intelectual, etc e tal. E o ser humano ainda tem a cultura, né, que, enfim, faz parte também do ambiente, de construções que a gente aprende, que não é uma evolução a partir simplesmente de um ambiente bruto. Não. Todo que nós nascemos já em uma estrutura que tem uma evolução tecnológica, cultural, linguística, e que dá digamos assim, um boost na nossa inteligência. Né? A gente não vem a partir do zero e tem que aprender tudo a partir do zero, a partir do Homem das Cavernas, vamos colocar assim. Beleza. Não é exatamente isso que o Thiago fala, mas eu estou tentando fazer uma construção aqui. Ahn, vamos lá. E outra coisa que eu estava pensando no vídeo que eu tentei começar aqui, mas deu errado, é que, ok, nós temos a, o nosso corpo e o evento que vai acontecendo com o ambiente com isso, né? E os acontecimentos disso. E eu lembro de um vídeo que ele fala que talvez a primeira eventualidade, o primeiro evento em que começa a ser determinado um propósito e uma solução lógica seria o evento da fome, que o nosso corpo começa a sentir a necessidade de se nutrir, isso cria uma sensação ruim, que é a fome, e o bebê ele começa a estar agoniado, estar estimulado com aquele estímulo, ele começa a se movimentar meio que aleatoriamente, e isso vai fazendo com que ele reconheça os seus membros, a sua sensoriedade, e ele vai começar a ter o domínio do corpo e vai identificar onde há o seio da mãe e também o rosto, e ele vai começando a identificar o seu próprio corpo e a realidade. E a primeira solução é: eu estou com fome, eu descobri que se eu colocar a boca aqui e fazer um movimento, que já viu o reflexo na verdade, eu vou me alimentar e eu vou me sentir bem. E essa primeira experiência vai determinar um objetivo que ele vai querer replicar isso, e enfim, né? Tem toda uma série de outras vivências que o bebê vai tendo, ele vai tendo novos aprendizados e novos objetivos, e a nova solução disso
E mais pra frente eu vou entrar nessa questão, mas além da nossa biologia que a gente já nasce com certas pré-programações que são reflexos, né? Que, por exemplo, nós viemos com o reflexo de apreensão, o reflexo da sucção, que ajuda a gente a conseguir fazer as primeiras coisas. Né? E depois disso a gente vai aprendendo e tendo mais autonomia, primariamente no nossa própria movimentação. Mas acredito eu que os animais eles vêm com um reflexo já de, principalmente os quadrúpedes, de andar e eles já nascem sabendo andar já sabem levantar. Às vezes algum tem alguma certa dificuldade, mas já sabe ficar em pé ali e é porque já está pré-programado nele. Nós seres humanos não. Quase nada na gente é pré-programado e nossa pré-programação não é capaz sequer de da gente ficar em pé. E mesmo da gente saber imediatamente onde colocar a boca para sugar o seio. A gente precisa de uma certa orientação. A mãe é que orienta mais a gente para achar o seio do que o próprio bebê. O bebê já vem com reflexo incondicionado da sucção, mas precisa da mãe ainda, ou do pai, ou de alguém que dê a mamadeira, né? E tem toda uma construção para isso, biológica e evolutiva, mas não vou entrar nessa questão. Mas eu estava falando que da questão de que talvez a fome seria a primeira eventualidade que resultaria em um evento que a gente vive e que isso grava na gente, porque é um evento que da primeira vez que a gente mama, a gente tem um grande alívio e um grande prazer. Isso fica gravado na gente, a gente quer repetir essa eventualidade e a gente tem a solução para isso, que é, eu fiz determinada movimentação, aconteceu determinada coisa, e isso levou a meu saciamento. Então ele vai meio que querer replicar isso, bebê. Porém, talvez essa nem seja a primeira experiência do bebê, porque talvez dentro do próprio útero da mãe ele já tem experiências, porque ele já consegue ter audição, consegue ter o tato e tal, ele não consegue. Ou ele até tem a visão, né? Mas ele só vê uma luz bem fraca, né? Que através do útero talvez dê para ver alguma luz ali, se a barriga estiver em contato com a luz solar. É, mas é algo bem que ele está num ambiente ali em que toda a necessidade dele está sendo suprimida ali. Talvez a única coisa que o estimule e que ele queira alguma coisa a partir disso seja um incômodo. Porque talvez quando o útero ele tá com o sangue ali concentrado, né, para poder nutrir e deixar quente o bebê. Mas a partir do momento que, por exemplo, a mãe ela fica preocupada ou tem alguma situação de tensão, esse sangue vai passar para o cérebro, para os músculos da mãe e o bebê ele vai ficar frio ali, né? E o útero vai ficar mais duro, vai ficar desconfortável. Então ele pode ter essa experiência. E se ele associar que ele mexeu e talvez a mãe ficou preocupada e aí e o útero ficou assim, talvez ele associe que a movimentação corporal dele está causando esse incômodo, essa rejeição dele, né? Que ele pode interpretar como o próprio mundo, né? Porque o mundo que ele vive é aquele útero. Então ele sente que o mundo rejeitou ele por ele se mover e a solução lógica disso seria, em vez de usar energia no corpo, tentar utilizar essa energia mais no cérebro e na imaginação. E, e isso seria a explicação que o Wilhelm Reich trouxe para as pessoas que têm características ou caracteres esquizoides. Eu não sei se existe se isso foi comprovado cientificamente ou se essa é uma construção dele que ele utilizou para dentro da sua clínica psicanalítica ou bioenergética, sei lá, e que talvez não seja algo factual, mas é algo interessante a se pensar, né? E até se questionar qual seria a imaginação, o que o bebê ele já
poderia estar fantasiando, né? Ou ele já teria a capacidade desde bebê de criar imagens mentais, construções mentais, e qual é a consequência após isso, né? Se isso pode acontecer com o recém-nascido ou recém-nascido não, com o feto ou não, né? Dele ter essa experiência que possa ser traumática ou não. E se ele vai ter ou não, isso vai determinar determinadas características dele. E se é um trauma e tem uma solução para esse trauma, então essa pessoa teria a tendência de, em vez de interagir com o mundo externo, voltar mais para si mesmo e para suas imaginações, construções mentais, pensamentos e ideias, do que ações externas, interações sociais com outras pessoas e uma visão, uma mente mais voltada para a interligação com o mundo, com a ação, e uma posição mais extrovertida do que introvertida, né? E essa pessoa que teria sofrido esse trauma dentro da barriga da mãe, ela teria uma construção em que ela sentiria muito mais o prazer, ou tendência de sentir mais prazer na sua própria cabeça, com suas próprias ideias, do que com a realidade externa. Mas em algum momento vai ter que, porque de uma forma ou outra esse bebê vai nascer, ele vai ter que interagir com o mundo externo. Mas talvez ele interprete na sua profundidade mental do seu primeiro trauma, que de certa forma como se o mundo fosse de certa forma uma ameaça, uma possibilidade de rejeição às suas ideias. Então ele vai ter muito cuidado ao expor o que há dentro de si, para não sofrer novamente essa rejeição, né? Então vai ter toda uma preparação para não ser rejeitado. Então vai ter uma posição de personalidade muito mais cuidadosa de como vai expor as coisas, né? E tendo de certa forma um medo profundo de sofrer essa rejeição novamente e tal. Mas aí eu já estou entrando na teoria de Reich sobre os esquizoides. E ele tem outras construções sobre outros traumas, né? Mas não vou entrar aqui. Mas a questão é, tanto faz se a pessoa teve esse trauma no útero, ou se ele existe ou não, ou é uma invenção de Reich, ou se a primeira experiência é a amamentação, e que isso tira a fome, e que pode ser que o bebê depois passe por momentos prolongados de fome ou não, e que isso vai criar um outro trauma, que seria no Reich a pessoa oral e etc. Tanto faz isso, porque a gente pode analisar e ver um padrão em qualquer trauma ou eventualidade que não seja um trauma, e sim uma eventualidade que é a pessoa viver uma determinada questão, aquilo é um problema ou é um prazer, uma felicidade, e a pessoa vai querer replicar ou se defender disso, né? Tanto na questão da imitação, o bebê vai querer replicar aquele evento e ele acha que algo que ele fez determinou aquilo, ou que ele, sei lá, acha que é provável que vai repetir. Então ele vai desejar que aquilo aconteça de novo e vai buscar uma solução para trazer aquele evento novamente. Ou no caso de um trauma, ele vai viver aquilo, ele fez algo que se protegeu daquela eventualidade, então ele tem uma solução para aquele trauma ou para aquela situação ruim. E é basicamente isso que determina a consciência humana. A vivência de alguma coisa, que pode ser bom ou ruim para a pessoa, e a partir disso, a pessoa vai definir como eu vou solucionar isso, e a partir do momento que eu achei uma solução, eu vou replicar essa situação em uma situação parecida, ou que seja a mesma, ou quase igual a essa, né? Então, dentro do útero, toda vez que o bebê ele vai se sentir que o útero ficou frio, ele vai
opa, vou tentar me movimentar menos, porque eu acho que estou sendo rejeitado pelo meu movimento no útero. Então, vou tentar colocar minha energia mais na minha cabeça, tentar para não me mover com meus braços, com meus membros. Ele vai sempre replicar isso, talvez isso nem sempre dê certo ou não, mas talvez esse seja o único recurso dele. Mas a partir do momento que a situação mudar, que ele vai para o mundo, essa solução vai estar gravada nele, mas ele vai ter que se readaptar ao mundo, porque o mundo não é mais o útero. É toda uma realidade extremamente complexa e que depois vai ser o berço, depois vai ser o colo, depois vai ser o chão, o playground e por aí vai. E aí ele vai ter muitas mais vivências, muitas mais soluções para cada situação e todas essas vivências vão se convergir, criar novos desejos, novas soluções, etc e tal. É isso. E deixa eu ver quantos minutos. Tem 15 minutos aqui. Eu acho que eu não consegui entrar muito profundamente na questão. Mas eu cheguei a algo interessante, né? E ok, né? A partir do momento a pessoa vai vivendo novas coisas, vai querer repetir aqueles eventos ou trazer uma solução para aqueles eventos. É... Ou repetir também seria uma solução para os eventos, né? E vai haver uma progressão disso, que é a pessoa ampliar aquela felicidade, ou aquela situação boa, aquele prazer, aprimorar aquilo, ou então se defender melhor de situações ruins. E eu falei aqui da felicidade e da tristeza, mas também existe a ira, que é quando a pessoa se sente completamente destruída, que é quando há uma determinada eventualidade que destrói completamente o objetivo daquela pessoa. E isso faz com que se a pessoa se sinta destruída, ela vai querer destruir aquilo, né? Mas aí eu já estou falando de propósito, de objetivo. E essa é uma construção a partir de quando o indivíduo, o ser, ele já viveu diversas eventualidades, diversos eventos e já agrupou vários eventos. Então, esse objetivo, esse propósito, não é mais algo tão visceral, tão carnal, vai ser algo mais abstrato, ou a soma de vários eventos que anteriormente estavam ligados a algo mais carnal e que vão se tornando coisas cada vez mais abstratas e que vão ser a soma de várias situações concretas. E o que eu estou querendo dizer? Toda essa questão que estava falando de que o ser humano ele chega ao mundo como uma espécie de tábula rasa, mas que não é uma tábula rasa, porque ele tem o corpo, né? Que tem toda uma estrutura. Ou seja, o ser humano chega sem experiência nenhuma. E sua primeira experiência do mundo não é só a sua visão, o seu sentido, né? A sua visão, o seu tato, o seu cheiro, seu gosto da realidade. Mas também a própria experiência do seu próprio corpo, né? Por exemplo, a própria experiência da fome ou a própria experiência do prazer e de como os seus sentidos vão ter um prazer ou não com a realidade. Ou seja, em primeiro lugar, o seu corpo e a sua reação do corpo com a realidade é que vai ser sua base, seu peso. Que você vai ter um prazer ou um desprazer. O prazer vai ser sua felicidade e o desprazer é a sua tristeza. E aí você vai querer fugir do desprazer e querer o prazer. E sua base inicialmente vai ser essa. E também o aprendizado. A partir de que você vê algo externo a si, que é algo novo, que é algo estimulante, isso vai ser um prazer para você. Então, não é só um prazer do seu corpo, mas de algo externo que está trazendo algo para você, mas você associa que é algo externo. Então, você vai querer conhecer e experimentar aquilo. Né? Imagine um bebê nas primeiras fases da sua vida, que ele vai querer colocar coisas na boca e tal. Então ele vai pegar seus órgãos sensoriais para tentar abarcar aquilo dali e ter todo o conhecimento, ter toda a variedade sensorial que pode existir
para cada nova coisa, e ele vai vendo uma coisa nova, outra coisa nova, outra coisa nova, e ele vai querer conhecer a realidade. Então, vão existir eventos e como esses eventos vão se relacionar a si, se eles vão ser prazerosos ou não, se vão causar interesse ou não em si. E muito do interesse inicialmente está ligado muito ao prazer, mas aí vai se tornando algo que vai se desligando mais do prazer carnal, sensorial, vai se ligando a algo mais externo e depois a algo mais abstrato, né? E assim o ser humano vai evoluindo e o seu propósito ele não vai estar ligado a uma questão somente do prazer bruto, mas de certa forma sempre vai ter o prazer, mas ele vai se desligando a isso, vai se ligando a uma ideia mais concreta. O seu prazer não vai ser, ou a sua felicidade, não vai ser mais tanto um prazer bruto da sua parte sensorial, mas sim a uma ideia que você teve, um evento, e que você quer replicar aquilo dali. E que aquilo, replicando aquilo ali, você vai ter um prazer e tal. Ou seja, é isso, né? Talvez eu vou encerrar o vídeo aqui, deixa eu ver. E 21 minutos, ok. Vamos construir mais aqui ou... Não sei, eu tô perdendo vontade de continuar esse vídeo, porque talvez fique muito longo para vocês. 21 minutos já é meio grande, né? Então, talvez eu faça uma parte 2 aí. Até mais, galera.